Olá! Na edição de hoje do Câmara Notícias, Comissão Legislativa de Educação realiza audiência pública para debater o tema Perspectivas das Escolas Estaduais. Vamos falar também sobre economia. Mesmo com a economia nacional em estado de alerta, o lucro dos bancos brasileiros é mais que o dobro da renda dos bancos americanos. E ainda hoje, a Organização Mundial da Saúde quer limitar o consumo de açúcar nos alimentos. Casa de Cultura e Cidadania de Osasco oferece aulas gratuitas de capoeira, violão e sapateado. E tem também as notícias do esporte. Vamos saber como é que foi a disputa entre Osasco Audax e o Penapolense, em partida válida pela 13ª rodada do Paulistão. Agora no Câmara Notícias. Na noite da última quinta-feira, a Comissão Legislativa de Educação realizou uma audiência pública na sede legislativa para debater o tema Perspectivas das Escolas Estaduais. Presidido pelo vereador Mário Guide, que está à frente desta comissão legislativa, o evento teve a participação da vereadora Mazefa Varão, do vereador Branco, do coordenador da POSP Osasco, professor Renato Carlos da Silva, além de representantes da diretoria de ensino da região. A vereadora Mazefa Varão, que foi quem solicitou o debate, justificou a realização do evento. A greve atual originou-se pois existem salas de aula fechadas, superlotação, falta d'água, baixos salários, entre outros problemas. Na tribuna, a vereadora apresentou os principais assuntos que compuseram o debate. Nós vamos abordar a questão do ensino dos 4 aos 16 anos, que é um problema que atinge o conjunto das redes, as municipais e as estaduais, porque as municipais terão que oferecer vaga a partir dos 4 anos e as estaduais terão que oferecer vaga até os 17, e é uma demanda que há que ser atendida. A vereadora citou também a questão da qualidade do ensino. Nenhum de nós, educadores, formadores, professores, acreditamos que apenas colocar a criança e o jovem numa sala de aula, isso caracteriza o processo formativo, então há que se deliberar sobre isso. As condições de próprio trabalho que isso demanda, que, de maneira geral, hoje ainda na sessão foi levantada a questão da segurança. A petista comentou ainda sobre a paralisação dos professores da rede estadual, que teve início no último dia 16. Embora a gente possa ler ou ouvir diferentes índices de paralisação, não há como negar que está afetando a vida das pessoas. Tanto que o próprio governador se manifesta, né, considerando que o índice de paralisação possa não ser tão baixo quanto às vezes pode parecer. E complementando a fala da vereadora, o vereador Mário Guide ressalta a questão da merenda, do tempo integral e também da reforma do ensino médio. Um tema importante também, o que ele chamava de reforma do ensino médio. Né? Alguns defendem a escola de tempo integral no ensino médio, mantendo a formação mais humanística e de preparação para o ensino superior, como hoje, adicionada do aspecto profissional. Em seguida, o coordenador da subsede da POSP Osasco, o professor Renato Carlos da Silva, apresentou alguns dados que expressam a situação atual das escolas estaduais. Começando pelo valor da remuneração do professor PEB1, aquele que leciona para turmas do 1º ao 5º ano. O professor PEB1, no caso, que trabalha por 20 horas semanais, o salário gira em torno de R$ 1.043,25. O professor PEB1, por 40 horas, ele recebe R$ 2.086,50. O professor falou também sobre a situação do professor categoria O, que trabalha por meio de um regime de contratação anual e ainda pode ser cortado a qualquer momento. Ele é contratado de uma forma precária, extremamente precária, não tem direito a praticamente nada, nem mesmo ao atendimento médico ao IANSP, ao Hospital do Servidor Público, e ao término do 1º ano de trabalho,
ele fica afastado por 45 dias. Renato acredita que os professores da categoria O deveriam ter os mesmos direitos que os outros, já que eles exercem a mesma função dos profissionais de outras categorias. Já que exercem a mesma função de um professor efetivo, concursado. A diferença em relação à sua formação não existe. E, mesmo assim, o Estado faz essa diferenciação, essa discriminação em relação a esses profissionais. O professor levantou também a questão dos serviços terceirizados nas escolas estaduais. Várias escolas do Estado estão com empresas contratadas para fazer a faxina, a limpeza e etc. do prédio. Não são mais funcionários públicos. De acordo com Renato, está em tramitação no Senado Federal um projeto de lei que permite a terceirização nas esferas públicas. Um projeto de lei tramitando em Brasília, o 4330, que fala justamente a respeito do que a gente chama de terceirização. O professor comenta sobre o impacto deste projeto de lei nas universidades, caso seja aprovado. Seja ela pública federal, pública estadual ou mesmo na própria escola particular. Então, a valorização do profissional não é só em relação ao Estado, mas sim em todas as esferas. E a merenda, então? Renato diz que a partir do próximo mês já, o Estado não fornecerá mais merendas para as escolas municipais. O Estado rompeu um acordo, com o município em fornecer merenda para os alunos. Foi rompido. Até o final do mês agora tem, depois do final não tem mais. Segundo o professor, o Estado enviará apenas uma ajuda de custo para a merenda, no valor de 20 centavos por aluno. Como que vai ser feito essa merenda com o valor de 20 centavos por aluno, realmente é muito complicado. A merenda, no caso, que hoje é oferecida e ofertada pelas escolas estaduais, não terão mais essa merenda que a prefeitura fornece. Quer saber mais detalhes de tudo o que aconteceu no debate? Você pode conferir na íntegra a audiência pública Perspectivas das Escolas Estaduais. O vídeo está disponível no site tvcamarosasco.com.br. E lembrando que você pode acompanhar os trabalhos que vêm sendo realizados pelos vereadores do seu município, hein? Todas as terças e quintas, às 15h, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir, pode acompanhar de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. Quem perder, pode conferir no dia seguinte a sessão na íntegra, no site tvcamarosasco.com.br. E depois do intervalo, vamos falar sobre economia. Mesmo com a economia nacional em estado de alerta, o lucro dos bancos brasileiros é mais que o dobro da renda dos bancos americanos. E ainda hoje, a Organização Mundial da Saúde quer limitar o consumo de açúcar nos alimentos. Casa de Cultura e Cidadania de Osasco oferece aulas gratuitas de capoeira, violão e sapateado. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. Quando
quando a economia brasileira vai bem, a rentabilidade dos bancos brasileiros vão bem também. Mas e quando a economia está desacelerando e em estado de alerta? Os bancos parecem ir de vento em polpa. De acordo com o levantamento realizado pela consultoria Economática, o lucro dos grandes bancos de capital aberto no Brasil foi de 18,23% em 2014, mais do que o dobro da rentabilidade dos bancos norte-americanos. A rentabilidade dos bancos brasileiros é mais que o dobro da rentabilidade dos bancos americanos, que foi de 7,68% em 2014. Foram considerados no levantamento os bancos com ativos acima de 100 bilhões. Apenas o Banco do Brasil teve queda de rentabilidade em 2014, na comparação com 2013, de 24% para 16%. O Banco Itaú teve alta de 20% para 22%. O Bradesco de 17% para 19%. E o Santander passou de 3,61% para 3,9%. Analistas e entidades ligadas ao setor econômico dos bancos explicam essa resistência com fatores de duas ordens. De um lado, aos que enfatizam a solidez do sistema financeiro brasileiro, os ganhos de eficiência e avanços tecnológicos promovidos pelas empresas. Os avanços tecnológicos estariam tornando as empresas mais competitivas e ajudando a reduzir despesas, que colabora para um bom levantamento econômico e a resistência econômica. Bom, e agora vamos falar sobre o que temos de mais importante na vida, a saúde. A Organização Mundial da Saúde quer limitar o consumo de açúcar oculto na composição de produtos alimentícios. A repórter Jamília Oliveira tem mais informações. A Organização Mundial da Saúde quer limitar o consumo de açúcares ocultos nos produtos alimentícios, como as bebidas açucaradas com gás, responsáveis por inúmeros problemas de saúde, como a obesidade, o excesso de peso e as cáries. Trata-se do equivalente a 50 gramas de açúcar, o que cabe em cerca de 5 colheres de sopa ou em 1/4 de xícara. A agência da ONU lembra que muitos açúcares consumidos atualmente estão ocultos em alimentos que não são considerados doce em sentido estrito, como molhos. A Organização Mundial da Saúde considera que seria conveniente não ultrapassar 5% do consumo diário. Para isso, a organização propõe medidas como melhorar a rotulação dos alimentos, na qual se inclua a quantidade de açúcares ocultos, menos campanhas publicitárias, tendo as crianças como público-alvo para produtos com grande conteúdo deste tipo de açúcares, comprometimento dos países com as indústrias agroalimentícias para que reduzam os açúcares ocultos na composição de seus produtos. E a Casa de Cultura e Cidadania de Osasco já retomou as atividades neste mês. O espaço oferece aulas gratuitas de teatro, capoeira, violão, sapateado, além de sarau de poesias e cinema. Vamos saber mais informações. A Casa de Cultura e Cidadania de Osasco volta em março com as oficinas e aulas para a comunidade. Nas manhãs de sábado, serão oferecidas aulas de capoeira para jovens e adultos, a partir de 18 anos. Também aos sábados serão realizadas aulas de violão. Na oficina, os participantes serão estimulados a conhecer a história da música e ritmos de diferentes regiões do Brasil. As atividades são gratuitas e abertas à comunidade. O projeto é viabilizado pela Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, e realizado pelo Instituto Agires. A Casa de Cultura e Cidadania de Osasco está localizada na Rua Doutor Miguel de Campos Júnior, no bairro Colinas do Oeste. Você pode também entrar em contato através do telefone 3656-3869. E no próximo bloco tem as notícias do esporte. Vamos saber como é que foi a disputa entre Osasco Audax e o Penapolense, em partida válida pela 13ª rodada do Paulistão. E vamos conferir também a previsão do tempo para a Grande São Paulo. A Força Nacional de Segurança Pública completa 10 anos. Formada por policiais militares, policiais civis, bombeiros e peritos de todas as unidades da Federação.
força de paz que garante a preservação da ordem pública e a tranquilidade da população. Efetivo altamente capacitado em padrões internacionais, preparado para situações de crise e pronto para atuar onde for necessário. Mais segurança para a sociedade, mais desenvolvimento e paz para o Brasil. Força Nacional de Segurança Pública. Cooperação que garante nossa integração. E agora vamos às notícias do esporte. Mas as notícias não são muito boas não, hein? Desta vez, não deu para o Osasco Audax em Penápolis. No último domingo, o time enfrentou o Penapolense pela 13ª rodada do Paulistão e perdeu aí por 3-0. O Penapolense começou com tudo e obrigou Felipe Alves a fazer uma excelente defesa com menos de 1 minuto de jogo. Melhor na partida, os donos da casa abriram o placar aos 12 minutos com Crislan. Aos 36 minutos do segundo tempo, a bola de Crislan subiu mais alto que a defesa osasquense. E Crislan anotou aí de cabeça o seu segundo gol. 4 minutos depois, Rafael Costa fez uma boa jogada na entrada da área e tocou de bico no canto de Felipe Alves, fechando aí o placar de 3-0. Com a derrota, a situação do Audax já era difícil e ficou ainda pior. O time de Osasco soma aí 19 pontos, ou seja, 5 a menos que a Ponte Preta, que está com 24. Na próxima rodada, o Audax vai enfrentar o Piracicaba nesta sexta-feira, dia 3, em casa, ali no estádio José Liberati. E agora, com informações direto da Clima Tempo, vamos conferir a previsão para a Grande São Paulo. Nesta segunda-feira, o tempo vai continuar instável no estado de São Paulo. Na região metropolitana, o céu fica com muitas nuvens, poucas aberturas de sol e o risco de chuva forte é alto a qualquer hora do dia. A mínima prevista para a capital é de 19 graus e máxima de 26. Em Guarulhos, a mínima prevista é de 18 graus e máxima de 27. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!